O ser e os 7 corpos. Através do estudo e da prática da gnosis somos capazes de desvendar por nós mesmos os mistérios da criação da natureza e da existência humana. Tais mistérios são muito amplos e profundos, e sua compreensão exige um desenvolvimento anímico e espiritual que o ser humano precisa adquirir gradualmente. Para isso, usamos como ferramenta a nossa própria consciência e o legado das tradições antigas. É necessário um ponto de partida que nos ofereça uma perspectiva integral desta imensa sabedoria, e felizmente nós o temos em nós mesmos. Em síntese, a gnosis do universo começa pela gnosis de si mesmo, a gnosis do ser. É dito na tradição judaico-cristã que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que significa dizer que aquele que conhece a si mesmo também conhece Deus e seus mistérios. Na tradição hermética encontramos a afirmação de que existe uma identidade entre Deus, o macrocosmo, e o homem, o microcosmo. Portanto, o estudo que o ser humano faz a respeito de si mesmo é o primeiro passo para a compreensão da divindade e do universo. Aquilo que está embaixo corresponde àquilo que está em cima, e aquilo que está em cima corresponde àquilo que está embaixo, para realizar o milagre daquilo que é um. É a Mistris Megistus. Nos escritos do cristianismo primitivo, o ser humano é descrito como sendo um trio de corpo, alma e espírito. As demais tradições místicas apontam na mesma direção, ainda que acrescentem outras dimensões ao composto do ser. O corpo é o veículo físico através do qual a alma se manifesta no mundo físico. A alma é o veículo condutor da vontade do espírito. Por fim, o espírito é a nossa verdadeira identidade, nossa chispa divina, ou seja, Deus dentro de nós. Mas afinal, quem é Deus? Deus é uma incógnita para a mente humana. A religião nele se perde, e a ciência não o alcança. Existe uma grande diferença entre as visões religiosas dos ocidentais e orientais a respeito de Deus. Para os ocidentais, Deus é um criador que não vive em sua criação, mas observa à distância julgando as consequências de seus atos. Para os orientais, com sua longa linhagem filosófico-religiosa, Deus é um princípio universal de vida, uma unidade múltipla perfeita que anima todos os seres vivos e está situado mais além de qualquer identificação com os fenômenos do mundo material. Este princípio recebe o nome de Atma, palavra sânscrita que significa sopro. É o hálito de vida que anima todas as criaturas vivas, e o verdadeiro núcleo espiritual de identidade que transcende a identificação com qualquer fenômeno. Desta forma, Atman pode ser compreendido como um sentimento traduzido pela expressão eu sou, ou seja, é a verdadeira identidade espiritual de toda criatura viva, e com ela entramos em contato através de uma percepção consciente de si mesmo. Atman, o 7º princípio, é a síntese dos outros 6, e não mais um princípio. É um raio do todo absoluto. Atman não é nada, é absolutamente tudo, e não se pode dizer que é isso, aquilo ou aquilo outro. É simplesmente aquilo em que somos. Helena Petrovna Blavatsky. Contudo, o gnosticismo acabou abandonando a expressão eu sou como sinônimo do espírito, preferindo o uso do termo ser, que transmite com mais precisão sua natureza transcendente e sua multiplicidade unitária. Em si, o ser é o espírito, que se expressa nos diferentes planos da criação através de corpos sutis correspondentes em densidade e potência, dependendo de onde se encontre e de como esteja desenvolvida a alma de um ser humano. O ser é o ser, e a razão de ser do ser é o ser é o divino, a centelha imortal de todo ser humano, sem começo nem fim, terrivelmente divino. Ele é, o que sempre foi e o que sempre será. O ser é a vida que palpita em cada átomo como palpita em cada sol. Somente o ser pode conhecer a si mesmo. O ser, portanto, conhece a si mesmo na gnosis. O ser, reavaliando e conhecendo a si mesmo, é a autognose. Sem dúvida, esta última, por si só, é a própria gnosis. Samael Aunveor. Os corpos sutis, através dos quais se expressa o ser, são uma série de corpos ditos espirituais, mencionados e descritos pelos mais diversos ensinamentos esotéricos, ocultistas e místicos, e ocupando um papel central em suas propostas. Cada um destes corpos corresponde a um plano sutil de existência, e são distribuídos em uma hierarquia ou escala naturae, que significa grande cadeia do ser, e que culmina com a forma física, percebida pelos sentidos ordinários.
Diferentes tradições espirituais tratam destes corpos, variando em número e atribuições. Por exemplo, o sufismo fala sobre o Vujud al-Aqdas, ou corpo mais sagrado, e o Jesus Liakiki, ou corpo supracelestial. Já o taoísmo e o budismo vajrayana falam do corpo de diamante, enquanto o budismo tibetano nos traz o corpo de luz ou corpos de arco-íris, e a Kriya Yoga descreve o corpo de bem-aventurança. Mais recentemente, a teosofia de Helena Blavatsky, que representou a convergência do ocultismo ocidental, da filosofia oriental, da religião, da ciência e do misticismo do século XIX, apresenta o ser humano sendo constituído por 7 corpos. Em seguida, seus ensinamentos foram sistematizados pelos seus discípulos Ledbeater e Beza, que apresentaram uma versão mais acessível à mentalidade ocidental dos abstratos componentes psicoespirituais do ser humano. Também os Rosa-Cruzes versaram sobre estes corpos, analisando e descrevendo suas funções e seu papel junto ao seu conceito do cosmos, e atribuindo a eles papel predominante no desenvolvimento da alma. Samael Aun Weor segue a mesma tradição, trazendo a constituição humana desde o espírito até a matéria e ensinando qual o trabalho que pode ser realizado para reorganizar os corpos mais inferiores e acessar as faculdades dos corpos superiores. Estes corpos, veículos ou princípios são: 1. Físico. 2. Etérico. 3. Astral ou dos desejos. 4. Mental. 5. Causal ou da vontade. 6. Consciência. 7. Ser. 7 são os princípios formadores do ser humano, desde sua natureza espiritual até a material. Este princípio septenário é também conhecido como Lei do Sete, e se refere à forma como o número 7 organiza o cosmos manifestado. O número 7 é proeminente em muitas tradições antigas. No cristianismo existem os 7 dons do Espírito Santo, 7 pecados capitais, os 7 sacramentos, o dever de perdoar 70 vezes 7 que Jesus indicou a Pedro, entre outros. No hinduísmo existem 7 sábios ou rishis, as 7 shaktis, os 7 chakras, os 7 lokas e muitos outros. Outros septenários da antiguidade ocidental são os 7 planetas clássicos, os 7 mares, os 7 sábios da Grécia, os 7 reis e imperadores de Roma, as 7 colinas de Istambul, de Roma, de Lisboa e de Paris, as 7 artes liberais, as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 chaves de interpretação simbólica. Ainda podemos ver como o ser humano organiza sua relação com o mundo usando o princípio septenário, como os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris e as 7 principais notas musicais. Nos ensinamentos esotéricos, o número 7 também é proeminente, existindo 7 etapas alquímicas, 7 níveis de desenvolvimento da energia criadora, 7 raios divinos, 7 planos, 7 níveis da alma, 7 níveis da mente, 7 hierarquias do ser, 7 níveis do ser, 7 princípios, 7 globos em uma cadeia planetária, 7 rondas evolutivas, 7 raças raiz, 7 sub-raças, entre outras. Vejamos agora em mais detalhes os 7 princípios do ser humano. O corpo físico, como bem sabemos, é o veículo mais rudimentar utilizado pela alma para que o ser possa expressar no mundo físico tridimensional sua vontade, e aprender a respeito de si mesmo e de sua criação. A qualidade desta expressão e deste aprendizado não depende exclusivamente do ser, mas sim da qualidade de sua alma, ou seja, de sua organização e dos valores que a compõem, bem como da qualidade dos demais corpos. O corpo etérico é a sede da vitalidade do corpo físico, e por este motivo é também chamado corpo vital. Ele está relacionado com a saúde do corpo físico e com a sua capacidade de expressar emoções e pensamentos. O corpo astral é aquele que se desprende do corpo físico todas as noites e perambula pelo chamado plano astral, levando consigo a consciência e seus agregados para que experimente as realidades desta esfera. O corpo mental está relacionado com os pensamentos, com a memória, com o raciocínio e as demais funções da mente humana. Ele também é capaz de desprender-se dos demais corpos, carregando consigo a consciência. O corpo causal é a sede dos valores espirituais e o instrumento através do qual o ser expressa sua vontade. Nele estão localizadas as causas das ações, das emoções e dos pensamentos, pois dali partem os impulsos conferidos pelo espírito. O corpo da consciência é também uma sede de valores anímicos, mas ao contrário do corpo causal, não corresponde à plataforma de ação do ser,
e sim um instrumento através do qual ele adquire a gnosis de si próprio e da criação. O corpo espiritual é o próprio ser, a unidade múltipla perfeita, a chispa divina desprendida do todo e que mediante a alma e o corpo se relaciona com sua própria criação em busca de sua perfeição e de sua absoluta felicidade. Quando o ser, como chispa divina, emanou do todo pela primeira vez, desceu às esferas da criação e passou a receber gradualmente certos veículos que a natureza lhe proporcionava, para que pudesse se adaptar e interagir com o universo material. Estes corpos, apesar de perfeitos em sua criação, são bastante primitivos e limitados. Além disso, devido aos equívocos e à ignorância da alma, tais corpos acabaram sendo manchados com resíduos de experiências sensoriais, os quais chamamos de eus. Através das técnicas ensinadas pela psicologia gnóstica é possível conhecer como estes eus são criados, quais são as consequências de sua presença na alma humana, e praticar o procedimento indicado para erradicá-los de nosso interior. Por ora, basta que saibamos que tais corpos criados pela natureza e saturados por elementos de natureza psíquica que obscurecem a ação e a aprendizagem do ser, podem ser substituídos por corpos de natureza superior, capazes de suportar a completa expressão da multiplicidade do ser. Como método para a criação destes corpos envolve técnicas tântricas e alquímicas, e o manejo da substância espiritual e vital que desprende do Sol e fica depositada nas secreções sexuais do ser humano, eles são chamados corpos solares. Por outro lado, os corpos que a natureza nos emprestou para que nos adaptássemos a ela e suas leis enquanto nos aproximávamos da realidade física, sendo apenas reflexos do poder do Sol, são chamados de corpos lunares. Desta maneira, o trabalho gnóstico consiste na eliminação destes corpos lunares e na sua substituição por corpos solares. Um processo leva a cabo mediante a aplicação dos princípios fundamentais da gnosis, ou seja, os 3 fatores de revolução da consciência.